Todos bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós, para o nosso habitual bate-papo sobre terapias, espiritualidade, caminhos, direção, ferramentas. Se ligue, ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. Hoje, a nossa convidada é coach, é astróloga, também faz tarô, e ela vai nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, o que levou a este caminho, quais são as ferramentas que ela usa para nos auxiliar e nos ajudar. Olá, Alexandra, bem-vinda. Olá, Maria. Obrigada pelo convite e obrigada por estar aqui consigo neste espaço tão bonito. Eu é que agradeço a vossa generosidade para vir aqui ensinar para a gente um pouquinho do que é a sua terapia. Sim. Eu sei que você usa 3 ferramentas principais, não é? Sim, é verdade. E a gente queria entender, conte-nos primeiro um pouquinho sobre a sua trajetória. Ok, então podemos ir lá atrás, quando tudo começou, em 2011, quando houve assim uma virada na minha vida, quando eu decidi ir morar sozinha e começar a viver a vida de uma forma mais alinhada àquilo que eu sentia que queria viver. Então houve assim uma mudança muito grande. Antes disso houve aquela primeira insatisfação, não é? Aquele primeiro questionamento, e foi através do questionamento que veio então a mudança. No início comecei a estudar astrologia, cheguei até à astrologia através de um autor que é muito especial para mim, que é o Nuno Michaels. Ele acabou depois por ser meu professor também, mas foi ao ouvi-lo falar numa palestra em 2010 no Porto que me despertou a atenção para a astrologia da forma como eu pratico hoje, a astrologia psicológica e a astrologia relacionada com o desenvolvimento pessoal. Então, o meu caminho dentro da área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento e até da espiritualidade começou pelo estudo da astrologia. Inicialmente fiz um mapa astrológico e fiquei surpreendida como é que alguém que não me conhecia de lado nenhum estava a falar tão bem sobre mim e conhecia os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, então para mim aquilo foi surpreendente e arrebatador. E eu pensei, não, eu preciso de estudar isto, eu quero conhecer melhor esta ferramenta e foi a partir desse momento que eu decidi realmente estudar e praticar a astrologia. É uma ciência fascinante, né? Embora durante um tempo ela foi descredibilizada. Sim, sim, sim. Continua a ser ainda, porque efetivamente poucos astrólogos, agora se calhar aparece mais, astrólogos conhecedores do potencial trabalho curador da astrologia e do potencial terapêutico da astrologia. O primeiro contacto que eu tive com a astrologia, em pequenina, com a minha família, era no final do jornal, que aparecia lá os signos, não é? Que é Sagitário, nós víamos e em jeito de previsão. Mas com o passar do tempo e com um estudo mais aprofundado, percebi que a astrologia é muito mais do que isso, é muito mais do que uma previsão da semana, é muito mais rica e muito mais complexa até do que aquilo que se pensa. Inicialmente os meus primeiros clientes foi muito giro porque vinham à espera de algo mais... não estou a dizer que a astrologia não seja mística, porque tem a sua faceta bastante mística, mas vinham à espera de algo assim mais sobrenatural e saíram de uma consulta completamente surpreendidos e agradados, porque perceberam que a astrologia de facto é bastante matemática, racional até, e bastante palpável, e então eles adoraram e foi muito interessante perceber e dar uma nova visão para esta ciência, sem dúvida. E é uma ciência milenar, né? Sim. Porque os egípcios já usavam, os orientais também usam muito, assim, quando a criança nasce, vão logo fazer o mapa Sim. das estrelas para ver o que vai
Qual é o dom Sim, que a criança trouxe? mesmo. Eu estou-me a rir porque eu fui mãe agora há 6 meses e aí, mal eu entrei no quarto, fui logo fazer o mapa do meu filho, para realmente perceber um bocadinho melhor a personalidade daquele pequeno ser, não é? O dom que ele traz para esta nova vida. Mas realmente a astrologia é algo que me diz bastante, que me complementa muito e que faz toda a diferença quando eu a transmito desta forma realmente responsável e empoderadora. Pois. Sendo ela uma ciência matemática, por favor, nos esclareça um pouquinho. Sim, Isso é um mapa uhum, que vocês leem, sim, mas em nível emocional, mental, está tudo dentro desse mapa? está tudo dentro deste mapa. O que a maior parte das pessoas não sabe é que a astrologia e a astronomia, elas caminharam juntas durante muito tempo. Na verdade, a astronomia, ela teve o início dos seus estudos na astrologia, porque a astrologia iniciou-se com a observação regular e constante do movimento dos céus, não é? Das estrelas. Portanto, a astronomia e a astrologia eram uma só. Depois, como efetivamente a astrologia não é passível de ser comprovada, como aquilo que a ciência necessita hoje em dia, de um método comprobatório das hipóteses, como a astrologia acaba por não ser comprovada através de experiências e através de algo que possamos fazer de estudos científicos, então houve esta separação. Mas no início estudava-se astrologia na faculdade. Gosto muito de contar esta história para perceber que realmente elas as duas estavam unidas e acabam por continuar de alguma maneira. Então, o que é um mapa astrológico? O mapa astrológico ele é uma fotografia, na verdade, dos céus, no dia e na hora do nascimento da pessoa. Portanto, quando um bebê nasce, toda a conjuntura que estava nos céus naquele momento, no momento da primeira respiração, é isso que vai conter o mapa astrológico. E no mapa astrológico nós conseguimos observar, de facto, a missão daquela alma, a missão daquela vida, mas não só, conseguimos perceber o contexto inconsciente também, tudo aquilo que ela traz como raiz inconsciente de comportamento e de pensamento, conseguimos perceber também onde é que está e como é que se ativa a energia vital daquela alma através do sol, conseguimos perceber também muito como é que esta pessoa pode vir a relacionar-se com os outros, portanto a informação realmente está toda lá contida. É importante também referenciar que eu não gosto de olhar para o mapa astrológico de uma maneira muito fatídica, porque nós às vezes podemos pensar assim, ai meu Deus, então se está tudo lá eu não vou conseguir ser nada mais para além daquilo. Isso não é verdade. Ou seja, eu tenho em mim um campo infinito de possibilidades, mas eu gosto de dar aqui um exemplo. Um morango nunca vai ser uma laranja, mas um morango pode ser o melhor e mais viçoso morango daquela frutaria. Então, gosto de colocar as coisas desta maneira. De facto, nós temos algo, características únicas e bem específicas que só nos cabem a nós desenvolver, reconhecer e desenvolver, mas dentro dessa unicidade, a astrologia vem nos mostrar o quão melhor, o quão mais realizados, o quão mais capazes, felizes poderemos ser. Portanto, no fundo, eu costumo dizer, é um mapa do tesouro, e o tesouro somos nós. E a astrologia mostra-nos como voltar para nós próprios, não é? Porque quando nós nascemos, a primeira coisa inconscientemente que os nossos pais fazem, não é? Se não tiverem conhecimento espiritual, se não tiverem conhecimento psicológico, pronto, que não é obrigatório, mas se não tiverem esta experiência, os pais acabam por querer instruir a criança, não é? Dar-lhe a condução que eles acham que será a condução melhor para aquela criança, com base, na verdade, em crenças, com base naquilo que foi o passado dessas pessoas, portanto, e a astrologia dá-nos aqui uma porta mais capaz, até mesmo a nível relacional, pais, filhos, famílias, de entendermos o propósito desta alma e até mesmo os pais e os filhos conseguem ter uma relação muito mais apaziguada porque entendem
o entrelaçar desta relação. E no caso, um pai conhecedor realmente do mapa astrológico do filho já vai olhar para ele de uma forma, não enquanto um projetor de uma expectativa relativamente àquela criança, mas sim de um condutor de um propósito maior que aquela criança faz ou traz. As tendências, né? Exato. E é engraçado porque a gente já, dentro da ignorância, por não saber especificamente o que é astrologia, mas você Sim. consegue identificar, é de Gêmeos. Sim. Então é muito volúvel, muito. Sim, é É verdade. de Capricórnio. Então é muito sério, é muito terra-terra. A Sim, gente já vai, sim, mesmo sem conhecimento, identificando características de cada sim, signo, né? sim, sim, sim. E eu gosto de olhar para as coisas, aliás, quando eu comecei a estudar astrologia, eu gosto de olhar para perceber que realmente nós somos todos diferentes, ok, mas aceitar essa diferença e saber crescer com essa diferença também é muito importante. Ou seja, no meu caso, eu sou Sagitário. Sim, então normalmente os sagitarianos gostam bastante de liberdade, gostam bastante de ensinar, instruir, é o signo professor, não é do zodíaco. É, por exemplo, bastante diferente de, digamos, do carneiro, que é um signo muito mais vocacionado para ganhar, para a coragem, para a luta. Então, na verdade, perceber que o carneiro não tem que ser igual a mim e que eu não tenho que ser igual ao carneiro e que dentro das nossas divergências poderemos manter uma amizade e construir uma relação, é muito importante isto, ou seja, perceber que os meus pares, os meus companheiros não têm que ser iguais a mim, são diferentes, legitimamente diferentes, e dentro dessa diferença conseguimos manter e ser realmente amorosos, respeitosos. Então a astrologia também vai-me mostrar este aceitar e amar a diferença dos outros. É muito interessante. Ok. E aí, por exemplo, se uma pessoa lhe procura e quer fazer o mapa astral, Sim, porque existe o, o mapa astral presente, as probabilidades que eu tenho no momento presente, sim. né? Então, sim. Existem várias leituras, na verdade, leituras astrológicas. Uma que eu mais gosto de fazer é o mapa astrológico natal. É como se fosse o nosso cartão de cidadão. E Hum, esse é o que eu mais amo fazer, que é dar a conhecer à pessoa quem ela é. No fundo, é como que olha, representá-la a ela mesma. Muitas das vezes nós vamos, não é? Mais uma vez envoltos naquilo que a sociedade espera de nós, naquilo que a família espera de nós, que nos perdemos, não é? E depois chegamos a uma altura em que entramos ali numa tristeza, numa depressão, numa confusão, deixamos de saber quem somos. Então, a astrologia é particularmente importante e interessante nesse momento, que nos devolve à nossa essência. Mas esse não é o único mapa, existe também o mapa de trânsitos, que também é um mapa bastante interessante, que nos vai mostrar, de acordo com o nosso mapa natal, vamos perceber os trânsitos astrológicos e as ativações de cada casa ou de cada tema da nossa vida. Se, por exemplo, durante esse ano ou o próximo vamos ter alguma ativação na casa do trabalho, na casa do relacionamento, do namoro, ou até na casa dos filhos. Portanto, no fundo, não deixa de ser um mapa de previsões, mas eu gosto de olhar, mais do que um mapa de previsões, gosto de olhar para ele como um mapa de convite, não é? Um convite. A vida, na verdade, faz-nos vários convites, muitos deles aceitamos, outras vezes dizemos não a esses convites. Então, é um mapa de convite, independentemente do que quer que aconteça especificamente, um convite vai ser colocado na área da saúde, na área dos relacionamentos, e a pessoa, quando já está, entre aspas, pré-avisada daquilo, já vai olhar para esse evento, às vezes positivo, outras vezes menos positivo, mas já vai olhar para esse evento de um olhar mais empoderado, já diferente, ok? Eu não quero com isto dizer, e é muito importante perceber que nós, enquanto humanos, temos sempre uma tendência natural de querer controlar as coisas, não é? De querer controlar as variáveis, de querer controlar tudo. E nós queremos fazer isso porque, de facto, nós ansiamos todos por algo muito importante, que é a segurança, não é?
Nós que todos queremos segurança e por isso temos tendência a querer controlar a vida, mas a vida é incontrolável, não é? Então, quanto mais nos seguramos, eu também gosto muito aqui de uma metáfora, que é a segurança de um pássaro não está no galho, mas está nas suas asas. Então, quanto mais nos conhecemos, e por isso o mapa astrológico natal é para mim fundamental, quanto mais nos conhecemos, mais capazes somos de voar, mais capazes somos de arriscar e mais capazes somos também de ao astrólogo nos contar os convites do trânsito astrológico, ficarmos mais preparados para esse ano ou para esses anos que aí vêm, é muito por aí. Ok, é o tal do Mercúrio retrógrado, né? Isso. Deixa eu me preparar, porque meu Mercúrio está retrógrado. Sim, fala-se muito no Mercúrio retrógrado, exatamente, e de facto é um convite, o Mercúrio retrógrado é um convite à introspeção, é um convite à leitura 2 ou 3 vezes daquele contrato que é para assinar, é para ler com mais atenção as vírgulas e as entrevírgulas daquele contrato, portanto, é para parar sim, mas não é para ficar estagnado, é um convite para pensar. Porque, assim, casualmente, a gente ouve falar, o Mercúrio está retrógrado. Então, Sim, a gente acha, é uma tragédia, pronto, vai dar mas tudo não. errado. Caso você está falando, olha, é Sim, uma chamada de atenção, fique atento. é um convite, é mesmo ficar atento. O Mercúrio retrógrado também fala um bocadinho dos atrasos, mas é olhar para esses atrasos com um propósito, não é? E perceber o que é que o tempo do atraso, não é? O que é que aquilo, qual é o convite, não é? Estou-me a atrasar porquê? Será que preciso de descansar melhor e por isso é que não estou a acordar a horas? O meu colega, o meu amigo atrasou-se, estou aqui com tempo livre, uau! É o universo que me está a dar tempo, se calhar tempo que eu antes não tinha tirado para mim. É, é assim um bocadinho olhar para a vida com outros olhos, olhos mais empoderadores. Eu gosto de utilizar esta palavra porque, na verdade, o misticismo, a espiritualidade, ela, há muitos séculos atrás, ela foi tida como algo assim um pouco trágico, não é? E, Uhum. e os detentores de conhecimento acabaram por se aproveitar dele para ter poder, não é? E tirar poder às outras pessoas. Mas agora, na era em que nós vivemos, nesta era tão mágica e tão grandiosa, não é? Em que nós percebemos que somos todos seres divinos e que todos nós temos efetivamente o poder de nos ajudar e de curar a nós e aos outros, portanto já não faz mais sentido, vivemos naquela era fechada, condicionada, e então o meu papel também passa muito por aí, porque quando eu empodero o outro também eu fico mais empoderado, portanto, e só temos todos a ganhar com isso, o nosso coração expande e o mundo melhora, portanto para mim é o que faz sentido. Com certeza, com certeza. Bem, entendendo um pouco sobre astrologia, eu sei que você usa outras ferramentas. Sim, sem dúvida. Então, na verdade, tudo também teve início em 2011. Em 2011, quando a primeira pessoa me leu o mapa e viu tão bem os meus pontos fortes e as minhas fragilidades, eu percebi, na altura eu queria começar com terapia para me começar a entender melhor, mas eu ainda não tinha encontrado nenhum psicólogo que pudesse comunicar a minha língua. Então eu pensei, na altura até fiz o convite a essa astróloga de me ajudar com algumas sessões posteriores a entender um bocadinho melhor aqui os enredos das minhas histórias e das minhas histórias mentais e emocionais. Ela, com toda a capacidade e mais alguma, disse-me que não tinha ferramenta para isso, não, na altura não tinha, que eu continuava a acompanhar o meu percurso, mas com outras ferramentas, mas a nível psicológico ela não o conseguia fazer. Mas eu pensei, então espera lá, se eu estou a sentir esta necessidade, mais outras pessoas com certeza sentirão. Então, eu vou começar a estudar, no caso coaching, para conseguir ajudar outras pessoas que se sentirem vistas, ao se sentirem vistas por mim, não é? Eu possa de alguma forma ter ferramentas para as orientar na vida delas, para poder ajudar a tirar os nós do pensamento e a tirar os nós dos enredos das histórias que as bloqueiam e que lhes trazem resultados menos positivos. Então,
foi mesmo através esta primeira necessidade que começou comigo, não é? Alguém que me via de facto como eu era, eu gostava que depois me pudesse orientar, então foi a partir daí que eu comecei a estudar o coaching, para que mais outras pessoas que sentissem essa necessidade e que viessem ter comigo, eu pudesse orientar também a nível mental e emocional, e de forma realmente aqui mais racional. Então o coaching veio nesse sentido e para suprir essa necessidade. Agora, eu vou fazer a parte minha e do público que está em casa. Explica-nos, por favor, o que é realmente o coaching? Exato. Eu parece que só escolho também áreas difíceis e que as pessoas não entendem, porque de facto também houve aí um ataque generalizado aqui ao Sim. coaching, pronto, e de facto o coaching não é, falando assim, uma expressão assim vulgar, mas que a grande parte das pessoas conhecem, não é vender a banha da cobra. O coaching, quando bem utilizado, quando bem praticado, é algo capaz de facto nos limpar a mente e de nos fazer atingir objetivos que nós já tínhamos. O coaching, ele é utilizado essencialmente, ele começou, na verdade, no desporto, como coaching desportivo, em que ajudavam os atletas a atingirem os seus objetivos, não é? No caso, a vencer competições, mas hoje em dia nós conseguimos utilizar o coaching a nível pessoal, individual, por exemplo, e até mesmo a nível relacional. Essencialmente ele baseia-se numa relação de confiança entre o coach e o cliente, e há uma coisa muito importante num processo de coaching, que é o coach jamais deve opinar, jamais deve dar aqui uma condução direta acerca da vida do cliente. O papel do coach é essencialmente um ouvinte e um questionador, para que a própria pessoa que está a viver aquela história, ou que quer atingir determinado objetivo, ou efetivamente que está aqui com algum problema que, a seu ver, ela não consegue resolver, mas eu aprendi realmente que todos nós temos a solução para os nossos problemas. É preciso é que muitas das vezes alguém vá lá com as questões certas, para que nós consigamos descobrir nós próprios as respostas. Então o coaching é isso, é um espaço de escuta, é um espaço de questionamento, é um espaço em que também há bastante confiança, ou pelo menos espera-se que se crie uma relação de confiança, para que o cliente possa vir sem armadura, não é? E conseguir atingir os seus objetivos. Portanto, é basicamente. Mas o coaching não tem, como a astrologia, digamos, uma explicação muito teórica, é algo que alguém que, se quiser, deve experimentar e sentir os efeitos por si, porque os efeitos são mesmo muito, muito eficazes e muito bons. Portanto, acho que convido alguém a experimentar e deixar de lado assim algum preconceito que tenha, e que experimente, porque vai adorar. Agora, assim, na astrologia, eu sei que eu faço o meu mapa e aquela leitura tem um prazo de validade mais extenso. Ok, No sim. coach, como é que é? Eu vou a consultas? Sim, então, normalmente, dentro da área do coaching, eu trabalho também com a educação emocional. E o que é a educação emocional que eu aprendi? A educação emocional que eu aprendi, ela trabalha com o inconsciente, trabalha com a sombra humana, portanto, tudo aquilo que governa o nosso inconsciente e que vai acabar por passar para o consciente e para comportamentos que nós não conseguimos reconhecer de imediato, não é? Então, existe um processo de coaching que depende de pessoa para pessoa, depende daquilo que a pessoa depois vem procurar curar, entre aspas, não é? Daquilo que a pessoa pretende procurar entender, não é? Então, digamos que normalmente vai aqui um pack de 10 sessões, no mínimo, para que dentro dessas 10 sessões nós consigamos entender melhor pensamentos, sentimentos, comportamentos, e possamos também de alguma forma afinar aquilo que precisa de ser afinado. Mas depois depende, há pessoas que já vêm num patamar de consciência diferente e que muitas delas precisam de 5, 6, 7 sessões.
também já tive clientes que gostaram bastante e que quiseram dar continuidade e passamos para as 20, 30 sessões. Portanto, isto tudo varia de pessoa para pessoa e não sou eu diretamente que vou dar aqui os prazos, é um bocadinho o poder da pessoa dizer, olha, já me sinto melhor nesta área, já me sinto melhor naquela, já sinto que entendi melhor, por exemplo, o meu filho, a minha filha, já sinto que olho para a vida de uma forma diferente, se calhar acho que mais uma, duas sessões fará o sentido, ou então, olha, vamos fazer uma pausa e vamos retomar para o ano, ou então daqui por 2 anos. Portanto, é muito esta conversa e este encontro de ideias que está patente, pelo menos no coaching que eu pratico, porque é muito assim. Uhum. Imagine então que eu estou com a vida meio que travada, nada que eu estou tentando anda, relacionamentos, e eu sei que a resposta está dentro de mim, algum comportamento que eu estou tendo que está criando uma certa resistência ou barreira que não me deixa seguir ou, no mínimo, ver as opções, né? O coaching vai me ajudar nesse aspecto. Vai sim, vai ajudar. E depois também, pronto, já falamos ali um bocadinho no início, na apresentação, eu também acabo por ter aqui uma personagem multifacetada dentro de mim, porque para além de trabalhar com esta parte mais racional, não é? Acabo também por unir a razão com a espiritualidade. E o coaching, ele trabalha muito dentro da área da razão, não é? Da mente, da emoção, mas muito voltado aqui para entender a mente e para trabalhar com a mente. Mas, por outro lado, eu também trabalho com ferramentas mais espirituais, digamos, mais místicas. Então, vamos também perceber se a pessoa tem abertura para isso e se até faz sentido complementar esta resolução do problema mais travado a nível profissional, mais a nível relacional, se trabalhamos só ao nível da mente ou se podemos ir também trabalhar ao nível da energia. E ao nível da energia, eu utilizo com muito amor e carinho a mesa radiónica, que é algo que eu sou super apaixonada e é algo que traz assim resultados incríveis aos clientes que eu já trabalhei. Tenho clientes que faço uma, duas sessões de mesa radiónica e fica o problema resolvido, outros clientes que faço mesa radiónica, mas que necessitam efetivamente que haja aqui um trabalho mais ao nível mental, para desbloquear crenças e para trabalhar aqui com o coaching. Portanto, mas lá está, eu acabo por unir estas duas facetas, a faceta mais mental com a faceta mais espiritual também. Mas isso que é o bacana, porque assim, é o estudo holístico do ser. Porque Sim. o holístico envolve físico, espiritual, mental, emocional. A palavra holística inclui o ser como um todo. Isso, sem dúvida, é mesmo isso. Só que o todo também tem a parte mística, né? Sim. Tem a parte emocional, tem a parte... E você tem ferramentas para trabalhar o holístico num todo, e é bacana isso. É bom. Eu sinto realmente sinto-me mais capaz de poder ajudar as pessoas, porque tenho realmente estas ferramentas comigo, porque de facto acho que cada vez mais todos nós percebemos que de facto nós somos corpo, mente e espírito, e atuar só numa dimensão não funciona. Se conseguirmos realmente atuar em todas as dimensões, seria perfeito. Então, e a dimensão energética é uma dimensão muito ampla, não é? E na verdade é no energético que grande parte dos bloqueios também começam e que depois são materializados no campo físico. Então, trabalhar aqui holisticamente é algo que me dá muito prazer e é algo que resulta e que traz bastantes resultados, sim. Fantástico, fantástico. E aliado a essas ferramentas todas, você ainda tem o tarô. O tarot, exatamente, o tarot que é um amor Que muito grande. confirma, que fecha. Sim, sim, eu tenho uma história engraçada com o tarot, isto porque eu tenho um amor muito grande pelo tarot, mas inicialmente eu tinha muito medo de jogar o tarot, porque
quando eu comecei dentro desta área, eu tinha algum receio da mediunidade. Tinha bastante receio, na verdade, falando assim, muito sinceramente. E com o passar dos anos e também com o estudo, eu fui aprendendo a aceitar a minha mediunidade e a trabalhar com ela de forma realmente honesta e também responsável. Isso também foi algo que eu sempre trouxe, não é? Ao trabalhar com a mediunidade, eu sempre quis fazê-lo de forma honesta e responsável. Então, o tarot, ele realmente apareceu na minha vida quando eu tinha a certeza, assim, concreta de que queria trabalhar efetivamente com a mediunidade, então o tarot veio ajudar a trazer esse campo para também para a minha vida e para os meus clientes. Sim. Então, se, por exemplo, eu vou fazer uma consulta coach consigo, Uhum. e aí aparece lá um ponto de interrogação que ninguém sabe o que é, então você Sim, vai usando outras ferramentas para sim, sempre que eu, abrir ou a mesa, ou sim, confirmar no tarô. sim, Isso é fantástico. sim, sempre com a permissão do cliente. Alguns clientes até marcam diretamente o tarot comigo e vamos tendo, depois depende, ou fazemos uma leitura geral da vida da pessoa, não é? Para todas as áreas, e eu utilizo especificamente a mediunidade para podermos perceber aqui como é que estão as coisas, para perceber também, eu nunca sei o que é que vai no fundo acontecer em cada consulta, não é? Porque também fica aberto e disponível para as informações que vierem, mas é realmente assim a consulta mais mística que eu tenho, e é bastante interessante porque os clientes também gostam e existe sempre aquele fator de, meu Deus, esta menina não sabe o que é que eu estou a viver e como é que aparece ali, como é que ela está a falar comigo acerca disto. Então, de facto, é muito interessante poder ajudar também a esse nível e poder chegar, às vezes, a assuntos, e isto é importante, porque há assuntos que às vezes as pessoas nem sequer têm coragem de falar, ou têm medo, ou têm vergonha, ou então nem sequer têm consciência que aquilo é um ponto, sabem que aquilo magoa, mas não têm consciência concreta de que foi ali, por exemplo, na infância que começou, ou que foi naquela amiga que teve ali um olho gordo naquele momento e naquela parte da sua história. Então, acaba por ser uma visão realmente mais ampla e que vai ajudar as pessoas a outros níveis, sim. Tá. Esses exemplos que você deu é engraçado, porque normalmente também as pessoas vai com aquela coisa da vítima, né? Sim, Mas muitas vezes, dentro da nossa história, nós também somos os bandidos. somos sim, muito, muito. E às vezes você não tem consciência que certo, eu digo por mim, certos comportamentos é egoísta, Sem e as dúvida. pessoas notam e se afastam, ou certos comportamentos passivo-agressivo, Sim, que as sim, pessoas também acabam se afastando, e isso também é tratado, porque é uma sem parte dúvida. que você não se apercebe, mas interfere dentro do seu campo, dentro da sua. Porque eu sou Muito. aquela que não vou como a vítima, Sim, não tenho essa mentalidade. Eu sei consciência. que a grande maioria vai porque não dá certo o meu trabalho, porque lá todas são assim, Sim, são assado, porque minha vida é assim, porque meus pais foram assado. Eu tenho essa parte resolvida. Eu acho que eu sou, boa. né? E sei que dentro de mim existem partes que é denominadas como sombras, Uhum. né? E que também dependem de mim. Sim, sem São dúvida. partes minhas e que também são tratáveis, não é?
Claro que sim. E o trabalho de educação emocional e da sombra humana fala muito sobre isso, não é? Nós reconhecermos estas partes que nós temos, a vilã, não é? Portanto, que todos nós temos um quê de vilão, não é? E também é importante que assim seja, muitas vezes, mas é importante que nós, tal como a Maria estava a dizer, que nós reconheçamos, de facto, estas nossas partes e percebermos que nós não somos só flores bonitas e cheirosas, também somos os catos lá do sítio, para conseguirmos, de facto, também ter uma vida mais tranquila e relacionamentos mais tranquilos, e isso é muito importante, mas isso, lá está, muitas das vezes o coaching aqui vem ajudar muito, não é? O coaching com a educação emocional, porque a sombra ela está escondida por algum motivo, não é? Ela está escondida porque nos custa mesmo ver. Então, com certeza que a Maria também já ouviu sobre esta teoria dos espelhos, não é? Nós atraímos muitas vezes aquilo que nós não conseguimos ver dentro de nós. Então, aquela colega chata, controladora, que nós só queremos dizer a vítima, não é? Eu tenho aquela colega que está sempre a controlar as minhas horas de trabalho, aquela colega está sempre a controlar aquilo que eu visto, na verdade. Essa colega estava a mostrar que eu também tenho uma controladora dentro de mim, não é não reconhecida, não se calhar ao nível daquela controlação, digamos, essa palavra não existe, mas ao nível daquele controle no trabalho, mas se calhar sou controladora com o meu filho, se calhar sou controladora com o meu marido, se calhar até sou controladora comigo, com a comida, se calhar como imenso, e então é muito isto, é esta questão dos espelhos, esta questão da consciência, e de facto ter aqui uma visão empoderadora. Por acaso, eu tenho clientes minhas que chegam até mim já com consciência e que querem mesmo perceber, olha, isto está a acontecer, qual é a mensagem que está subjacente disto? O que é que eu tenho que aprender acerca de mim para conseguir realmente melhorar este meu desconforto? Claro que existem pessoas que vêm aqui do zero e que eu tenho que fazer o processo desde o princípio, mas até são poucas. Eu já estou agora estou a trabalhar desde 2012, mais ou menos, 2012, 2013, mas agora em 2026 já vejo pessoas que chegam até mim com muito mais conhecimento, com muito mais consciência e com muito mais menos vítima, menos vítima. Uhum. O que é bom, fazendo assim uma análise, é bom Porque sinal. é o tal negócio, né? Às vezes a sua vida é boa, mas determinados comportamentos que você tem é que está travando. E o coaching deve ser uma ótima ferramenta para que a Sim, gente se veja. Olha, nessa parte eu fui sim. mesmo uma cabra. Sim, a autoanálise é muito, muito, muito importante. Mas lá está, o papel do coach é fundamental, porque só quando o cliente encontra a segurança na pessoa que está do outro lado, portanto no coach, é que ele consegue ser verdadeiramente honesto, é que ele consegue ter também espaço para refletir acerca de si mesmo. Porque se esta relação de confiança entre o cliente e o coach não acontecer, não vai haver esta abertura, não vai sequer haver a capacidade do cérebro se abrir para conseguir perceber em que é que ele próprio está a bloquear o seu próprio caminho. Então é muito interessante isto, é perceber que realmente a relação só funciona se houver confiança e se houver este bem-estar e esta capacidade de poder a pessoa se abrir para se ver, não é? E para se reconhecer. Até porque, no princípio, é duro É você duro, ter esse tipo de informação. É muito duro. duro, mas, assim, infelizmente, a gente tem que passar pelo caminho das pedras primeiro, para se Temos. conhecer, não é? Sim, 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 sim. E lembro-me, estávamos a começar, falámos no tarot e depois viemos para o coaching, mas agora vou falar também no tarot. Eu lembro-me que uma vez eu tive uma cliente que ela tinha uma personalidade assim bem, bem, bem forte e que ela gostava muito das coisas à maneira dela, e essa cliente ela veio como vítima. E então veio fazer uma tiragem de tarot geral e eu lembro-me de lhe chamar a atenção, olha, mas tu, tal, 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 e ela ficar assim quase que meio chateada, tipo, mas como é que estás a dizer uma coisa dessas? Mas passado uma semana ela mandou uma mensagem, obrigada por me teres dito, obrigada por me teres avisado, eu estive a refletir e tinhas razão, eu própria já não estava a fazer isto, isto e isto. Portanto, estes avisos são importantes, portanto, esta autoanálise é fundamental, este autoconhecimento
é muito, muito importante. Então, as terapias trazem-nos muito isso, este devolver a nós, este devolver à nossa essência e este devolver a Deus, não é? Este devolver ao universo, esta capacidade toda que nós trazemos. Mas foi como a Maria disse, inicialmente temos que passar aqui pelas sombras, pelo caminho mais escuro, porque na verdade este mundo é o quê? É um caminho de luz e sombra, não é? Vivemos num planeta dual, não é? Não podemos nos imiscuir disso. Agora temos é que saber reconhecer a nossa sombra, de facto, para que a luz possa também entrar. E dentro deste trabalho de luz e sombra, que é algo que eu também gosto muito, muito, muito e que me dá muito prazer fazer, que é um trabalho bem delicado, não é? Trabalhar com a sombra dos outros é, assim, também bem duro, mas há uma coisa muito importante que é preciso ser dita, que é quanto mais luz eu tenho, a sombra é proporcional. Então, é perceber, na verdade, que muitas vezes aquele grande vilão também tem um potencial de luz gigante. É preciso é que seja trabalhado. Pois é, eu também outro dia li num texto falando sobre isso, que possivelmente, por exemplo, o egoísmo, ele pode ser útil em algumas situações, É não o útil. tempo todo, Sim, mas em sim, sim. algumas situações, como É fundamental. sobrevivência, como se proteger Uhum, uhum, alguma coisa, ele uhum. também é útil, É sim. né? Sim, eu fiz um trabalho bastante interessante dentro dessa área da sombra, não é? E é muito giro nós não termos programado e estarmos a falar sobre isto agora, não é? Sobre a questão da sombra humana. E era mesmo esta questão de, porque a minha filha, tenho aqui alguns clientes, existe mesmo um processo sombra que eu trabalho com os clientes dentro da área do coaching, e uma das questões é, ok, ela é mentirosa, mas em que a mentira também é útil na tua vida, não é? Muitas vezes, e há aqui um exemplo básico e simples, que é, eu vou no meio da rua, sinto que está alguém a seguir-me, e eu atendo o telefone e finjo que estou a falar, eu estou a mentir, mas naquele momento a mentira é útil, não é? Então é tentarmos olhar realmente para um aspecto que a partir é negativo, percebermos qual é a sua polaridade positiva, para conseguirmos entender também nós próprios, não é? Porque tudo aquilo que eu não reconheço me conduz, tudo aquilo que eu não aceito vai aumentar, não é? Então, quanto mais conhecimento eu tenho acerca de mim, do meu lado sombra, melhor eu vou utilizar as minhas características, não é? E não vou deixar que elas me dominem, mas vou ser eu a conduzi-las da melhor maneira, sim. E a questão do reconhecimento da sombra humana e a questão do trabalho da sombra humana tem muito que ver com isto, não é? Reconhecer que a inveja, a maldição, portanto, tudo aqui no fundo que nós vemos como negativo também tem a sua polaridade positiva se for bem utilizada e se for bem Sim, reconhecida. sim, completamente. Uhum, uhum. Completamente mesmo, e é fascinante agora, porque há uns anos atrás a sombra era o inimigo, Sim, precisa tirar a sombra, tirar. E agora já vem é muitos integrar. estudos a dizer, não, gente, a sombra em determinado tempo da sua vida, em determinada situação, ela é boa, Sim, é ótimo. porque ela Aliás, vai proteger a sua luz e de vai alguma forma, proteger a integridade. E nenhum processo espiritual é completo, nenhum processo espiritual é completo sem antes integrarmos e reconhecermos a nossa sombra humana. Como eu acho que quem começou a estudar a espiritualidade e quem começou no caminho da espiritualidade começou ali um bocadinho por até colocar assim a mãozinha em cima dos seus aspectos sombra, não é? Eu sou luz, eu sou amor, nós somos todos um e tudo mais. Só que o que acontece? A sombra fica ali tipo a crescer, a crescer, a crescer e quando sai de uma maneira e por isso é que às vezes há aqueles escândalos dos gurus que fizeram isto, que disseram aquilo, que não sei o quê, não é? Porque andaram a esconder aquilo o tempo todo, né? mas nós somos humanos, portanto, e é importante aceitar a nossa humanidade e perceber que quanto mais nós reconhecermos este aspecto negativo, por assim dizer, não é? Este aspecto sombra, quanto mais nós o soubermos até aceitar e reconhecer no outro, não é? Mais luz, de facto, nós podemos emanar e nós podemos receber também. Agora estou aqui a lembrar-me de uma música
Eu não sei se a Maria conhece, mas estava a almoçar com o meu marido e nós gostamos bastante de ouvir música na hora da refeição, portanto é esse um momento de relaxamento e até de conversa. E estava a dar uma música que é a música do Rui Veloso, O Lado Lunar. Não sei se a Maria conhece ou já ouviu. Mostra-me o teu lado lunar. E o meu marido, esta música é astrológica. E de facto é um bocadinho assim, eu não sei se havia consciência na altura que foi escrita esta música acerca dos processos psíquicos inconscientes que ela fala, mas a música é desde mesmo, mostra-me o teu lado de sombra, que o outro lado já toda a gente sabe, já toda a gente conhece, mas eu quero te amar do teu lado escuro da lua, portanto mostra-me o teu lado negativo, que é esse que eu quero conhecer. E se todas as relações, na verdade, começassem assim, acho que funcionavam melhor ao longo do tempo. Exatamente, para Porque não nós, haver surpresas. não Eu é, te nós iniciamos. e agora você é assado. Não é? Nós inicialmente somos todos umas luzinhas. Ai, eu adoro, tá? Eu faço a cama todos os dias. Ai, eu adoro arrumar a cozinha. Mas na verdade não é assim, não é? Nós somos todos humanos e há momentos em que de facto somos rudes, há momentos em que não conseguimos gerir as nossas emoções e temos uma má palavra. Então é nesses maus momentos que é preciso, acima de tudo, nós nos acolhermos e também demonstrarmos ao outro esse nosso lado é de uma grande compaixão e perceber também se o outro tem capacidade de simplesmente, ok, ela é adulta e o outro não precisa de fazer nada, não é? Enquanto nós somos adultos, nós temos que ter a capacidade e a responsabilidade de nos resolvermos, não é? Quando somos crianças, os nossos pais é que têm essa responsabilidade perante nós, mas nós, enquanto adultos, temos a responsabilidade de resolver as nossas emoções, mas percebermos que temos um outro que nos vê, não é? O nosso par, o nosso marido, a nossa mulher, que nos vê e que não rejeita assim à mínima, não é? Isso também é muito importante. Eu acho que isso é fundamental na relação, mostrarmos ali aquele nosso lado lunar e perceber se o outro é capaz de ir para os mesmos sítios que nós, mesmo quando nós estamos assim, mesmo quando nós Vai estamos... compreender, né? Olha, ela está. Sim, vamos lá. Aí voltamos na astrologia, porque a Exato, astrologia te dá essas tendências, né? sim, sim, Todo sim. signo tem um lado A e um Luz lado e um lado de B. sombra, exatamente, exatamente. E o mais interessante disso tudo, que Siddhartha Gautama, o Buda, Uhum, falava sobre isso, é o caminho do meio. Eu exatamente, não preciso ser o A e nem preciso ser o B. exato. Eu Eu só posso, preciso... quando eu me reconheço e sei que eu tenho esses dois lados e que posso usá-lo, Sim, uso da pois, melhor forma, né? sim, 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 sim. Eu posso integrar, isso acima de tudo, não é? Poder integrar. E a astrologia fala essencialmente da integração, não é? Porque a astrologia é muito um olhar para as polaridades, não é? Cada signo tem o seu oposto. Por exemplo, eu sou Sagitário, o oposto complementar de Sagitário é os Gêmeos. Então, existe aqui uma necessidade de integração destes dois signos para que melhor possamos vivenciar cada signo, não é? O Sagitário é o professor, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, o Sagitário é o professor da escola, da universidade, os Gêmeos é o professor da primária. Um não existe sem o outro, na verdade, não é? Os Gêmeos, ele vai iniciar ali os estudos, vai iniciar o caminho, o Sagitário vai aprofundar. Então é importante encontrar aqui um caminho do meio, não é? Uma integração das duas polaridades, para conseguirmos ter aqui um resultado interessante, sim. Mais positivo e mais assertivo, né? Sim, Porque sem se dúvida. você caminha para um lado só, né? Ou para Sim, o outro, sim, o caminho do meio é sempre mais sim, assertivo. sim. Algo, não se esqueça do que vai dizer Maria, mas acho importante referenciar, antes que eu me esqueça eu, porque cabeça de mãe recente não é fácil. Cabeça de mãe recente não é fácil. Mas algo muito importante que podemos ver na astrologia, e que eu gosto muito, muito de analisar, são os nodos lunares. Os nodos lunares na astrologia mostram-nos de onde vimos, portanto, qual é a nossa raiz enquanto alma, o nosso passado enquanto alma, as nossas vidas anteriores, para quem acreditar em vidas anteriores, mas também se não acreditar não tem problema, também a nossa raiz psicológica primordial, qual é, não é? De onde é que eu venho, qual é aqui a minha experiência,
Portanto, vou dar aqui o meu exemplo, sem problema. Portanto, eu tenho o meu nó do sul, de onde eu venho de Escorpião. Portanto, aqui o meu passado enquanto psique tem a ver muito aqui com as profundezas, com a intensidade, com a terapia, não é? Com tudo aquilo que é transformador, não é? Com tudo aquilo que é intenso, e o nó do norte, portanto, o que é que a minha alma vem nesta vida a aprender, a navegar e a ser, tem que ver precisamente com o oposto complementar que é touro, no caso, o oposto complementar de escorpião, que é touro. Então, o touro tem que ver precisamente com segurança, confiança, calmaria, estrutura. Portanto, então, ao termos esta leitura individual dos nodos, eu venho perceber de onde eu venho e para onde eu vou, e que, na verdade, eu não posso simplesmente largar escorpião e ir para touro, porque também vou me sentir incompleta. Eu tenho que integrar o escorpião com o touro. E tenho que encontrar aqui uma triangulação, portanto, um caminho do meio, para realmente me sentir realizada nesta vida. Então, unir, de facto, aqui a terapia, o misticismo, a mediunidade, e trazer a segurança, a estrutura, a capacidade, a abundância e a prosperidade para mim e para os outros. Este aqui é um bocadinho o meu caminho. É fantástico. Bem, Uhum. eu por mim ficava aqui o dia todo conversando com você, Eu também, porque assunto não ia faltar, porque não ia além de faltar. você ter essas ferramentas todas, que é um universo, cada uma delas é um universo muito complexo e completo, né? Porque todas elas têm um estudo muito aprofundado da alma humana, Uhum. tanto a astrologia, como o tarô, a mesa radiônica, o coach, todas elas têm um estudo completo de chegar dentro da nossa profundidade espiritual. Sim, sim. E é fantástico, é fantástico. Se a gente escolher uma só, já vai sair com um manancial de conhecimento, e É aqui a mesmo. conversa ia durar. Sim, Por mas isso, já foi você muito já bom. se sinta convidada para vir uma próxima vez, para a gente Obrigada. ir aprofundando mais sobre o assunto, Foi um prazer, Maria. expondo Sim, mais. Eu vou deixar seus contatos aqui na grata. descrição desse vídeo, para quem quiser Uhum. contactar, quem quiser se aprofundar. Eu adoro astrologia. Pode Sim, deixar que eu vou fazer o pedido do meu, muito bom. Obrigada. que é para Obrigada, a Maria. gente ir se conhecendo, porque eu acho que a gente só sabe uma pontinha minúscula. Sim, é Nós verdade. somos seres mesmo tão Grandiosos. complexos e tão gigante diante desse cosmos, né? Sim, 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 Tão sim. inserido, entranhado, que a gente não faz nem ideia. É verdade. E no fundo, esse mistério também dá graça à vida, dá vida à vida, porque também se nós conhecêssemos tudo, também já não fazia sentido estar aqui. Então, vamos conhecendo em doses homeopáticas, Gente, não é? exatamente. E se autoconhecendo, no mínimo, dentro desse universo, Já é muito. os meus comportamentos, os meus sentimentos, é disso que se trata. Eu acho que essa nova jornada que está se apresentando, que o universo espiritual tem falado tanto, né? Sim, O sim, autoconhecimento é uma das peças é fundamentais. E você fundamental. tem todas essas ferramentas para que quem quiser se autoconhecer, autoestudar, comportamento Sim, e tudo. é um prazer, sim, é mesmo. Maria, eu estou muito grata, amei estar aqui consigo, obrigada pelo convite e espero realmente que quem esteja desse lado sinta a alegria, não é, que eu tenho ao falar sobre estas ferramentas e de facto é maravilhoso. Quem quiser experimentar, esteja à vontade. Eu é que agradeço. Agradeço Obrigada. novamente a sua generosidade, sendo mãe, né, de
Que é quase um recém de 6 meses, ainda É, não fez nem ainda, um aninho. não, ainda está dependente de mim, mas é um E prazer, tem obrigada. encontrado um tempinho para estar aqui conosco. Obrigada, Maria, de coração. Você que chegou até aqui, já vai deixando seu like, faça um comentário, partilhe para algum amigo que se interesse sobre o assunto, faça a plataforma entender que é relevante esse tipo de assunto para que a gente possa chegar a mais pessoas. Ajuste o vosso GPS e vem conosco nessa viagem. Muito obrigada.